Nunca mais comece sua oração do jeito que você vem fazendo, porque existe algo que, se você não fizer antes de orar, sua oração pode até subir, mas não passa do teto. Muita gente ora pedindo, chorando, insistindo, e mesmo assim não vê resposta. Não porque Deus não ouve, mas porque pulou uma etapa espiritual essencial que a Bíblia revela e quase ninguém ensina. Hoje eu vou te mostrar o que você precisa fazer antes de abrir a boca para orar. E quando você aplicar isso, suas orações nunca mais serão as mesmas. Fica comigo. Isso pode mudar completamente a forma como você fala com Deus. Quantas orações você já fez que pareciam não passar do teto? Quantas vezes suas palavras subiram aos céus, mas o silêncio foi a única resposta que você ouviu? Existe algo que você precisa fazer antes de dobrar seus joelhos, e isso pode mudar tudo. Amados, permitam-me compartilhar com vocês uma verdade que o grande pregador Charles Spurgeon compreendeu profundamente em seu ministério. Spurgeon, aquele a quem chamamos de príncipe da pregação, ensinava que a eficácia de nossas orações não depende apenas da eloquência de nossas palavras ou da intensidade de nossos clamores. Existe algo anterior, algo fundamental que muitos de nós temos negligenciado em nossa pressa de apresentar nossas petições diante do trono da graça. Vocês sabem, Charles Spurgeon costumava dizer que muitos crentes tratam a oração como se fosse um telegrama urgente para Deus, redigido às pressas, sem preparo do coração. Quantos de nós não fazemos exatamente isso? Acordamos pela manhã e mal abrimos os olhos, já começamos a despejar nossas ansiedades, nossos pedidos, nossas urgências diante do Senhor. É como se Deus fosse um despachante celestial, esperando nossa lista de demandas. Mas escutem bem o que as Escrituras nos revelam. Em Salmos 26, versículo 2, Davi clama: "Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos." Percebam a ordem aqui, meus queridos. Antes de Davi apresentar seus pedidos, antes de ele clamar por livramento ou proteção, ele convida Deus a examinar seu interior. Ele abre as portas de seu coração e permite que a luz divina penetre nos cantos mais escondidos de sua alma. Isso não é apenas poesia devocional. Isso é a preparação necessária para uma oração que toca o céu. Quando negligenciamos esse passo vital, quando pulamos direto para nossas petições, sem antes permitir que Deus examine nossa condição espiritual, estamos como aqueles que tentam construir uma casa sem primeiro preparar o terreno. A estrutura pode até se erguer, mas não terá fundamento sólido. Spurgeon enfatizava que o autoexame antes da oração não é um ritual religioso vazio. É um momento de profunda honestidade diante daquele que já conhece cada fibra do nosso ser. Em 1 João 1, versículo 9, lemos: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." A confissão, meus amados, é a ponte que conecta nosso coração imperfeito ao ouvido perfeito de Deus. Pensem comigo por um instante. Quando vocês têm um conflito não resolvido com alguém que amam, conseguem conversar naturalmente com essa pessoa? Conseguem fazer pedidos como se nada tivesse acontecido? Claro que não. Existe uma barreira, um desconforto, algo não dito que paira no ar entre vocês. Da mesma forma, quando há pecado não confessado em nosso coração, quando há áreas de rebeldia que não apresentamos diante de Deus, nossa comunhão está comprometida. O salmista nos adverte no Salmo 66, versículo 18: "Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido." Que declaração solene! Deus não é como nós, que às vezes fingimos não ver os problemas na esperança de que desapareçam sozinhos. Ele enxerga tudo, conhece tudo e espera que venhamos a Ele com transparência absoluta. Mas aqui está a beleza disso, queridos irmãos e irmãs. Deus não exige perfeição de nós antes de ouvirmos. Ele não está esperando que nos tornemos santos por nossos próprios esforços. O que Ele deseja é um coração quebrantado e contrito, como Davi expressou no Salmo 51. Ele quer que reconheçamos nossa necessidade, nossa falha, nossa dependência total de sua misericórdia. Quando você para antes de orar,
Quando você aquieta seu espírito e permite que o Espírito Santo ilumine as áreas de sua vida que precisam de ajuste, algo poderoso acontece. Você não está apenas recitando palavras. Você está entrando em comunhão genuína com o Criador do Universo. Você está alinhando seu coração com o coração de Deus. Isso muda completamente a natureza de suas orações. Em vez de uma lista de compras espiritual, sua oração se torna um diálogo íntimo. Em vez de um monólogo ansioso, torna-se uma conversa entre pai e filho. E quando seus pedidos finalmente são apresentados, eles vêm de um coração limpo, de um espírito preparado, de uma alma que já se rendeu à vontade divina. Se você está sedento por uma intimidade mais profunda com Deus, se deseja que suas orações não sejam apenas palavras lançadas ao vento, mas conversas poderosas que movem o céu, eu gostaria de convidar você a conhecer nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Você encontrará o link no primeiro comentário fixado. Este material foi preparado com muito cuidado para ajudar você nessa jornada de comunhão genuína com o Pai. E se esta mensagem está tocando seu coração agora mesmo, não deixe de se inscrever no canal. Toque no sininho para não perder os próximos ensinamentos que compartilharemos. Esta família está crescendo e você faz parte dela. Deixem-me compartilhar com vocês algo que muitos crentes desconhecem. A preparação para a oração não é apenas sobre confissão de pecados. Existe uma dimensão mais profunda, algo que transforma completamente nossa postura diante de Deus. É sobre conhecer a quem estamos nos dirigindo. Vocês já pararam para pensar em quantas orações fazemos de forma mecânica, automática, como se estivéssemos acionando um interruptor espiritual? Dizemos as palavras certas, usamos a linguagem religiosa apropriada, mas nosso coração está distante. Nossa mente vagueia. Nosso espírito não está verdadeiramente conectado com aquele a quem dirigimos nossas palavras. Em Isaías 55, versículos 8 e 9, o Senhor declara: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esta verdade deveria nos encher de reverência cada vez que nos aproximamos de Deus. Nós não estamos conversando com um igual. Não estamos trocando ideias com alguém do nosso nível. Estamos entrando na presença daquele que falou e o universo passou a existir. Aquele que conta as estrelas e conhece cada uma pelo nome. Aquele diante de quem as nações são como um pingo de água num balde. E este Deus infinito, este Criador majestoso, nos convida a chamá-lo de Pai. Mas aqui está o problema, meus amados. Nós perdemos o senso de admiração. A familiaridade nos roubou o assombro. Tratamos o privilégio da oração como algo comum, como um direito garantido, quando, na verdade, é um presente extraordinário que custou o sangue precioso de Jesus Cristo. Antes de dobrarmos nossos joelhos, precisamos contemplar quem é Deus. Precisamos meditar em sua grandeza, em sua santidade, em sua majestade inefável. Em Apocalipse 4, vemos os seres celestiais que dia e noite não cessam de clamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Eles estão continuamente maravilhados com a santidade de Deus. Quando foi a última vez que você permitiu que essa realidade penetrasse profundamente em seu coração antes de orar? Quando foi a última vez que você parou e simplesmente adorou a Deus pelo que Ele é, antes de pedir qualquer coisa do que Ele pode fazer? Esta é a preparação que falta em nossas vidas de oração. Moisés compreendeu isso. Quando Deus o chamou da sarça ardente, ele tirou as sandálias de seus pés, porque reconheceu que estava pisando em terra santa. Isaías, quando teve a visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, caiu sobre seu rosto clamando: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Percebem o padrão? Antes do encontro transformador, antes da mensagem poderosa, antes da missão divina,
Havia um momento de profundo reconhecimento da santidade de Deus e da própria indignidade. Não era desespero, era realismo espiritual. Era enxergar as coisas como realmente são. E aqui está algo maravilhoso, queridos irmãos. Quando você entra em oração com essa consciência, quando você se aproxima de Deus, reconhecendo quem Ele é e quem você é, sua gratidão se multiplica. Você percebe que cada oração respondida não é uma obrigação divina, mas uma demonstração de graça. Você entende que o simples fato de Deus ouvir suas palavras já é um milagre extraordinário. Em Hebreus 4, versículos 15 e 16, somos encorajados, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Podemos nos aproximar com confiança, mas não com presunção. Há uma diferença enorme entre confiança e arrogância. A confiança se baseia na obra de Cristo. A arrogância se baseia em nossa própria justiça. A confiança nos leva a prostrar em adoração, mesmo quando pedimos. A arrogância nos faz exigir de Deus, como se Ele nos devesse algo. Antes de iniciar sua oração, pare e pergunte-se: estou verdadeiramente consciente de quem é este Deus a quem me dirijo? Estou maravilhado com o privilégio de poder falar com Ele? Se a resposta for não, então você precisa desse momento de preparação. Você precisa deixar que a realidade da majestade divina penetre em seu ser. Isso não significa que toda oração precise ser longa ou elaborada. Às vezes, as orações mais poderosas são as mais simples, mas a simplicidade genuína é diferente da superficialidade. Uma criança pode falar com seu pai de forma simples e direta, porque conhece seu pai, confia nele, reconhece sua autoridade e amor. Da mesma forma, nossa simplicidade diante de Deus deve fluir de um conhecimento profundo de quem Ele é. Quando você cultiva esse hábito de contemplar a Deus antes de orar, algo notável acontece em sua vida espiritual. Suas prioridades começam a se alinhar com as prioridades divinas. Seus desejos começam a refletir os desejos do coração de Deus. E suas orações deixam de ser uma tentativa de convencer Deus a seguir seus planos e se tornam uma rendição genuína à sua vontade perfeita. Agora precisamos falar sobre algo que incomoda muitos corações sinceros. Existe uma barreira invisível que impede nossas orações de fluírem com liberdade. E essa barreira tem um nome: a falta de perdão. Antes de apresentarmos nossas petições a Deus, precisamos examinar nossos relacionamentos horizontais, porque eles afetam diretamente nossa comunhão vertical. Jesus foi absolutamente claro sobre isso. Em Marcos 11, versículos 25 e 26, ele ensina: E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Não há como contornar essa verdade. Ela está ali, clara como o sol do meio-dia. Quantos de nós carregamos mágoas não resolvidas? Quantos guardamos ressentimentos antigos, alimentamos amarguras silenciosas, cultivamos raízes de rancor em nosso coração? E então nos perguntamos por que nossas orações parecem não ter poder, por que sentimos essa distância de Deus, por que o céu parece de bronze sobre nossas cabeças. A verdade difícil é esta: Deus não pode derramar sua bênção sobre um coração endurecido pela falta de perdão. Não é que Ele não queira, é que nós mesmos criamos uma barreira. É como tentar encher um vaso com água quando há uma tampa fechada sobre ele. A provisão está disponível, mas nossa própria dureza de coração impede que ela nos alcance. Vocês se lembram da parábola do servo incompassivo em Mateus 18? Aquele homem devia uma quantia impossível de pagar, uma dívida que representava milhões na moeda atual. O rei, movido de compaixão, perdoou-lhe toda aquela dívida absurda. Mas ao sair, esse mesmo servo encontrou um conservo que lhe devia uma quantia pequena, ridícula em comparação, e o agarrou pelo pescoço
exigindo pagamento imediato. Quando o rei soube disso, chamou aquele servo de perverso e o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. E Jesus conclui dizendo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Essa é uma das advertências mais sérias de todo o Novo Testamento. Meus amados, nós somos aquele servo, cada um de nós. A dívida que tínhamos com Deus por causa de nossos pecados era impagável. Merecíamos a morte eterna, a separação completa da presença divina. Mas Deus, em sua misericórdia infinita, enviou seu Filho para pagar aquilo que nunca poderíamos pagar. Jesus levou sobre si a ira que deveria cair sobre nós. Que agora, tendo recebido esse perdão extraordinário, como podemos nos recusar a perdoar aqueles que nos ofenderam? Que ofensa humana se compara à ofensa que nossos pecados representaram contra um Deus santo? Que dor que alguém nos causou se compara ao que nossos pecados causaram ao coração de Deus? Mas eu sei, queridos irmãos e irmãs, que perdoar não é fácil. Não estou aqui minimizando sua dor. Não estou dizendo que o que fizeram com você não foi grave. Algumas de vocês carregam feridas profundas, traições dolorosas, abandonos cruéis. E a voz do inimigo sussurra em seus ouvidos: você tem o direito de estar magoado. Você tem o direito de não perdoar. Mas aqui está a verdade libertadora. O perdão não é primariamente sobre a outra pessoa. É sobre você. Quando você se recusa a perdoar, você não está punindo quem te feriu. Você está prendendo a si mesmo numa prisão de amargura. Você está bebendo veneno esperando que a outra pessoa morra. Você está carregando correntes que Jesus já rompeu na cruz. Em Efésios 4, versículo 32, Paulo nos exorta: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Percebam, não perdoamos porque a pessoa merece. Perdoamos porque fomos perdoados. Não perdoamos porque a ofensa foi pequena. Perdoamos porque a ofensa que Deus nos perdoou foi infinitamente maior. Então, antes de você iniciar sua oração, antes de apresentar suas necessidades diante de Deus, faça uma pausa e examine seu coração. Existe alguém contra quem você guarda ressentimento? Existe alguma mágoa não resolvida? Existe algum relacionamento rompido que você tem se recusado a restaurar? Se existe, você precisa lidar com isso primeiro. E deixem-me ser bem claro, perdoar não significa que você está dizendo que o que aconteceu foi certo. Perdoar não significa que você precisa voltar a confiar cegamente na pessoa. Perdoar não significa que não haverá consequências pelo erro cometido. Perdoar significa que você está liberando aquela pessoa do tribunal do seu coração e confiando-a ao juízo de Deus. Significa que você escolhe não alimentar mais a amargura. Significa que você decide não ser mais prisioneiro daquele momento de dor. Significa que você abre mão do direito de vingança e confia que Deus, que é justo, fará o que for correto. Como está escrito em Romanos 12, versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Quando você perdoa, algo sobrenatural acontece. É como se uma represa fosse rompida e a água finalmente pudesse fluir livremente. Suas orações ganham uma nova dimensão. Sua comunhão com Deus se aprofunda. E você experimenta uma liberdade que nem sabia que estava faltando. O peso que você carregava nos ombros desaparece e você pode respirar novamente. Isso, meus queridos, é preparação para a oração. Isso é o que tantos de nós temos negligenciado. Corremos para Deus com nossas demandas, mas não paramos para verificar se há algo bloqueando o canal de comunicação. Queremos que Deus nos ouça, mas não estamos dispostos a ouvir o que Ele tem a nos dizer sobre nossos relacionamentos quebrados. Há mais uma dimensão essencial que precisamos abordar antes de chegarmos diante do trono da graça. É algo que muitos crentes negligenciam completamente, mas que pode determinar se nossas orações serão ouvidas ou simplesmente rebaterão de volta para nós. Estou falando sobre alinhar nosso coração com a vontade revelada de Deus antes de buscarmos sua face. Vejam,
Muitos de nós tratamos a Bíblia e a oração como duas disciplinas espirituais separadas. Lemos a palavra num momento, oramos em outro. Mas as Escrituras nos mostram que essas duas práticas são inseparáveis. Como podemos conversar com Deus se não conhecemos o que Ele já nos disse? Como podemos pedir sua orientação se ignoramos as instruções que Ele já nos deu? Em 1 João 3, versículos 21 e 22, lemos: Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Prestem atenção nessa conexão poderosa. Há uma relação direta entre guardar os mandamentos de Deus e receber resposta às nossas orações. Não é que Deus seja um juiz severo esperando para nos pegar em alguma falha. É que Ele sabe que quando vivemos em desobediência deliberada, quando conscientemente ignoramos Sua palavra, estamos demonstrando que nossa vontade é mais importante para nós do que a vontade dEle. E se esse é o caso, por que Ele responderia a orações que buscam apenas satisfazer nossos próprios desejos? Pensem numa criança que desobedece constantemente aos pais. Ela faz exatamente o oposto do que lhe é pedido. Ela ignora as regras da casa. Ela age como se as instruções dos pais não tivessem valor algum. E então, quando ela quer alguma coisa, vem correndo pedir um favor. Qual seria a resposta sábia dos pais? Eles atenderiam cada capricho enquanto a desobediência continua? Claro que não. Porque fazer isso seria reforçar o comportamento rebelde. Seria ensinar à criança que as regras não importam, que a obediência é opcional, que ela pode viver do jeito que quiser e ainda assim receber todos os benefícios de um relacionamento saudável. Isso não seria amor, seria negligência. Da mesma forma, Deus, em seu amor perfeito, não responde orações que vêm de corações que habitualmente desobedecem sua palavra. Não porque Ele seja cruel, mas porque Ele está comprometido com nossa transformação. Ele quer mais do que simplesmente atender nossos pedidos. Ele quer moldar nosso caráter à imagem de Cristo. Em Salmo 66, versículo 18, já mencionamos antes: Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. A palavra contemplar aqui significa considerar, dar atenção, apegar-se a algo. Quando o nosso coração está apegado ao pecado, quando deliberadamente mantemos áreas de rebeldia em nossa vida, nossas orações são bloqueadas. Mas ouçam esta boa notícia, amados. Deus não espera a perfeição absoluta de nós. Ele sabe que somos pó. Ele conhece nossas fraquezas. O que Ele procura é um coração sincero, um coração que deseja andar em obediência, um coração que se arrepende genuinamente quando falha. Em Provérbios 28, versículo 13, está escrito: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, antes de você dobrar seus joelhos em oração, pergunte-se: há alguma área da minha vida onde estou conscientemente desobedecendo a Deus? Há algum mandamento que estou ignorando porque é inconveniente? Há alguma verdade bíblica que estou evitando porque ela exigiria mudança da minha parte? Talvez seja na área financeira. Você sabe que a Bíblia ensina sobre dizimar e ofertar, mas você tem retido deliberadamente. E então, ora pedindo que Deus abençoe suas finanças. Ou talvez seja na área dos relacionamentos. Você sabe que a palavra condena a fornicação, mas está vivendo em pecado sexual e ainda assim pede a bênção de Deus sobre sua vida. Ou quem sabe seja algo que parece menor aos seus olhos. Você mente constantemente no trabalho. Você fofoca sobre outros crentes. Você abriga orgulho e arrogância em seu coração. Você negligencia a congregação dos santos. Pequenas desobediências que você justifica, racionaliza, minimiza. Mas Deus vê, e essas coisas importam. Em João 9, versículo 31, lemos: Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Isso não significa que Deus não ouve quando pecadores clamam por salvação. Graças a Deus que Ele ouve. Mas significa que aqueles que professam conhecê-lo, que afirmam segui-lo, mas vivem em desobediência deliberada, não podem esperar que suas orações sejam eficazes.
A preparação para a oração, portanto, inclui um alinhamento com a vontade revelada de Deus em sua palavra. Inclui um compromisso de viver de acordo com os princípios que Ele estabeleceu. Inclui uma disposição de obedecer antes mesmo de receber o que pedimos. Porque a verdadeira fé não é apenas crer que Deus pode responder. É estar disposto a viver como Ele ordena, independentemente das respostas que recebermos. Tiago 4, versículo 3, nos adverte: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quantas de nossas orações são simplesmente pedidos egoístas? Queremos que Deus nos dê coisas para satisfazermos nossos próprios desejos carnais. Não estamos interessados em sua glória. Não estamos buscando seu reino. Estamos simplesmente querendo que Ele seja nosso servo celestial. Mas quando alinhamos nosso coração com a palavra de Deus, quando permitimos que as Escrituras moldem nossos desejos e prioridades, algo maravilhoso acontece. Começamos a orar de acordo com a vontade de Deus. E 1 João 5, versículo 14 nos diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, antes de iniciar sua próxima oração, abra a Bíblia. Não como um ritual religioso, mas como um encontro genuíno com a voz de Deus. Deixe que sua palavra examine seu coração, corrija suas prioridades, alinhe seus desejos com os propósitos divinos. E então, quando você orar, suas palavras fluirão de um coração que já está em sintonia com o coração do Pai. Esta é a preparação que transforma orações vazias em diálogos poderosos com o Criador. Este é o segredo que muitos ignoram, mas que os santos ao longo da história descobriram. Não é sobre técnicas elaboradas ou fórmulas mágicas. É sobre um coração que está genuinamente rendido à vontade de Deus, que busca sua glória acima de tudo, que deseja sua presença mais do que suas provisões. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas espero que seja apenas o começo de uma nova jornada em sua vida de oração. Nunca mais inicie sua oração sem antes preparar seu coração. Confesse seus pecados, contemple a grandeza de Deus, perdoe aqueles que te ofenderam e alinhe-se com sua palavra. Esta é a chave para orações que tocam o céu e transformam a terra. Quero agradecer profundamente a cada um de vocês por terem dedicado esse tempo para ouvir esta palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, faça isso agora mesmo. Toque no sininho para ser notificado de cada novo vídeo. Deixe seu like, comente sua experiência e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir. E não deixe de conferir nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. Continuem acompanhando os próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Até breve.